Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo de número 2 sobre a cosmovisão reformada. Colocamos ali um paperzinho, só que estava com outra letra, ali mudou a letra por causa da configuração do computador. Semana que vem eu trago a formatação real. Vamos iniciar, orando, agradecendo a Deus por mais um dia, pela oportunidade de estarmos na casa dele para estudarmos sobre este assunto que é tão importante para a vida da igreja. Oremos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito pela nossa vida e já te agradecemos pela que o Senhor ainda fará. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu a vida, o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para podermos juntos, como o corpo de Cristo, estudarmos, ó Pai, sobre um assunto de suma importância para a igreja, que é em relação à cosmovisão reformada. Nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor abra, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ilumine, Pai, para podermos aprender mais e mais da tua santa palavra, Senhor. Que a gente possa, Pai, criar em nós uma cosmovisão bíblica de todo mundo, de nós mesmos, da tua igreja. Por isso, Senhor, estamos aqui para aprender mais de Ti. Assim nós oramos, gratos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos fazer a leitura do verso 19 ao verso 25. Romanos 8, 19 ao 25. Vamos fazer a leitura de a partir do 18, que a gente pega já esse trecho todo. Todos acharam? Eu vou fazer a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Saber que temos uma cosmovisão. Nós vimos que todos nós nascemos no meio de uma cosmovisão, nós somos criados dentro dessa cosmovisão, e quando chega a determinado momento da vida, essa cosmovisão ela vai ser confrontada. Nós falamos na semana passada dessa cosmovisão e falamos que existem onde nós fomos criados, que cria a nossa cosmovisão como seres humanos, que a gente cresce, passa a vida toda e não percebe que é uma cosmovisão. E demos os exemplos, o exemplo do homem não chora, que o garoto desde pequeno ele é induzido a quê? A não chorar. Aí quando cresce, ele vai e não chora. Ele está cheio de sentimentos, ele quer expor seu sentimento, colocar seu sentimento para fora, mas não faz por quê? Porque o homem não chora. Enquanto que o homem chora. Se o homem tem olho, se o homem tem glândula lacrimal, é porque ele tem que chorar. Ponto. Temos que lembrar devemos nos lembrar que a gente já nasce chorando. Não é isso mesmo, O médico chega lá, puxa você lá, ou tira da barriga, tanto faz, e a primeira coisa que faz, dá logo um tapinha para chorar. Então o homem, ele foi criado, então cria-se essa cosmovisão. Nós falamos de uma cosmovisão em que nós temos nós falamos assim, que é criado
dentro de uma cosmovisão de que todo político ou todo policial é corrupto. Aí você não fala com um político, às vezes até pessoas conhecidas, você não fala, não vou me misturar porque todo político é corrupto. Ou você conhece alguém que é policial e às vezes você foi criado com aquela pessoa, na hora que a pessoa entra na corporação, você fala, não vou me andar mais com ele porque todo policial é corrupto. E nós vimos que isso é uma cosmovisão que foi colocada na sociedade. Ela criou essa cosmovisão, cresceu nessa cosmovisão. Por quê? Todo político é corrupto? Vamos falar alto que o pessoal de casa ouvir. Não. Todo policial é corrupto? Não. Todo ser humano é corrupto? Estou falando corrupção de roubar mesmo. Não. Mas existe essa cosmovisão que é passado às vezes de pai para filho, de que é assim. Aí nós olhamos a questão da cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã ou cosmovisão reformada, que tem sob o título Como Você Vê a Vida. E a gente olha pelo prisma bíblico, pela cosmovisão reformada, e nós começamos a perceber que o mundo não é isso que a gente acha que é. Não é. A gente começa a olhar o mundo com outras características. É como se você olhasse o mundo com a lente dos seus óculos e a sua lente estivesse embaçada. Ou, vamos supor que você usa uma lente fotocromática, aquela lente que fica escura no sol ou na claridade. Com o tempo ela perde esse fotocromatismo, se existe essa palavra. Com o tempo ela perde e ela ganha uma cor nova. Eu tinha um óculos fotocromático que ele ficou cinza claro. Ele ficou aquele cinza clarinho. Você colocava o óculos, você enxergava as cores mais escuras. Você tirava o óculos, você via a cor normal, porque ele perdeu aquele fotocromatismo. E quando nós enxergamos o mundo com o prisma bíblico, através da cosmovisão cristã, cosmovisão reformada, parece que a gente deu uma limpeza no óculos ou trocamos as lentes, porque a gente começa a enxergar o mundo de um modo diferente. A gente começa a olhar para o mundo com um modo totalmente bíblico. Vimos semana passada que existe também a questão da cosmovisão cristã reformada, existe a questão do dualismo. Nós vimos do humanismo, né? Que o humanismo ele entrou, e nós vimos também que existe a questão do dualismo. E a gente vai entrar nesse assunto hoje. O que é o dualismo? Nós comentamos semana passada, eu não quis entrar muito no assunto, porque nós iríamos falar hoje, que o dualismo é quando você olha para o mundo na visão dicotômica. O que é dicotômica? Dividida no meio. Então você olha para o mundo e você separa o que é secular, o que é do mundo, e aqui você separa o que é de Deus. Existe esse dualismo, que também, eu vou falar não generalizando, mas que grande parte da igreja evangélica brasileira, ela foi criada e cresceu nessa questão dualista, de que fazer isso é profano e fazer isso é sagrado. E quando nós olhamos pela cosmovisão reformada, nós vamos ver que isso vai cair por terra. E é o que a gente vai estudar hoje. Nós vimos um texto, Paulo escreve um texto e fala sobre a questão da criação, que ela espera a sua redenção, assim como nós também. E quando nós falamos sobre a questão do dualismo, existe um problema muito grande, porque é algo que já está no DNA do cristão evangélico brasileiro. Ele já cresce nisso, porque vai dividir a vivência humana em duas categorias que nós vimos semana passada, e são categorias totalmente antagônicas, porque é igual água e óleo. Água e óleo não se misturam, certo? Não se mistura. Você vai colocar meio copo d'água e meio copo de óleo, não vai misturar. Alguém já viu tem uma marca aí de produtos de higiene, para não fazer propaganda, que tem o óleo trifásico. Quem já viu aquele óleo
As mulheres já viram, aquele óleo trifásico, que você mistura, mas daqui a pouco quando você para de misturar, ele fica 3 camadas. Aí tem uma que é amarela, outra é verde, outra é vermelha, e daí por vai. Então esse dualismo, eles são antagônicos, eles não se misturam. Por quê? Ele é separado em categoria: sagrado, ou algo que é religioso, algo que é espiritual, e o profano, que é o secular, natural, que é do mundo. Teve uma época atrás, hoje em dia quase não ouço mais, eu não ouço, de alguém falar assim: ah, mas isso aí é do mundo? Aí eu falava assim na época de adolescente: ué, mas eu não sou marciano, não sou extraterrestre. Eu estou onde? Estou no mundo, estou na Terra. As pessoas ficavam até revoltadas comigo, mas eu falava isso, porque tinha essa categorização do sagrado e do profano, e isso que eu falei, já está inserido, já desde berço, nas igrejas evangélicas brasileiras, tá? Pelo menos as que eu conheço, a maioria, ela tem isso. Então o problema desta cosmovisão dualista é que o reino de Deus, ele não vai abranger tudo, não abrange tudo, a totalidade do que? Da existência, mas vai falar apenas de uma parte da vida, só a parte da vida, não vai falar do todo, vai falar de parte. Então não vai apresentar uma orientação acerca de determinadas áreas da vida. E tem uma área da vida que muitos colocam como secular, mas que através da cosmovisão reformada não é secular, que é a profissão. A profissão que nós temos, você geralmente fala o quê? Vai falar assim: ah, no meu trabalho secular eu faço isso. Não é assim que se fala? Não, o trabalho da igreja é trabalho da igreja, mas meu trabalho secular é igual a pessoa fala assim: pastor, o senhor trabalha? Aí ele fala: trabalho. Não, mas estou falando de trabalho secular. Como se não fosse uma coisa só. Trabalho é trabalho, irmão. Quando Deus criou o jardim do Éden, ele colocou o homem para trabalhar. Ele falou assim: ó, você vai trabalhar só quando estiver perto, porque é sagrado. Quando não estiver perto, vai ser profano. Não fez isso. Ele criou o trabalho. Nós já falamos sobre isso, né? Que tem gente que acha que o trabalho veio depois do pecado. Adão foi expulso do paraíso junto com Eva, e aí veio o trabalho. Não, o trabalho já tinha lá no Éden, porque Deus criou o homem para cuidar de quê? Do jardim, não foi? Primeiro jardineiro, a profissão mais antiga, jardineiro. Deus cria o homem para cuidar do jardim. Então, fazer essa dicotomia, pensar a cosmovisão desse jeito, é perigoso, porque não vai abranger a totalidade da vida, da existência. Enquanto que a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo que pertence à terra e tudo que nós temos pertence a quem? Do Senhor é a terra e tudo que nela há os contém, o mundo e a sua plenitude. Não é isso? Qual é o Salmo? 24. Vê se não é o Salmo 24, tá? Acho que é o verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e a sua plenitude. Talvez eu esteja falando numa versão que eu leio tanta versão que às vezes pode ser uma versão separada. Lê para mim, fazendo favor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso aí, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Tudo que nela se contém, então significa que é tudo. O mundo e os que nele há. Quer dizer, o planeta, a criação e os seres humanos. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. É tudo dele, tudo pertence a ele. Então não tem como a gente fazer essa dicotomia, mas vamos seguir à frente. Porque muitos, a gente está falando de um texto conhecido, Salmo 24:1. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, certo? Regra de fé e prática. Se ela é regra de fé e prática, nós temos que
praticar o que ela fala. Só que acaba não acontecendo isso. A gente fala que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas a gente começa a inserir dentro do texto coisas que não existem no texto. Esse dualismo é um. A gente vai olhar a palavra de Deus, ele vai sempre mostrar a visão a cosmovisão reformada. Aí a gente vai ver como é que começou a entrar isso já lá em Agostinho, lá na lá no ano de 354 a 430 depois de Cristo. Agostinho, ele falava assim, ó, a vida se dividia entre a vida contemplativa. Que vida contemplativa é essa? Meditação, reflexão e oração. Quer dizer, tudo aquilo que você faz na igreja, certo? Vocês estão aí agora fazendo o quê? Estão refletindo sobre o que nós estamos estudando. Tem um momento da meditação, que a meditação não é aquela meditação de você juntar o dedo e ficar assim, não. Meditação é você ouvir a palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e a oração. Então ele dividia a vida contemplativa da vida ativa. O que é a vida ativa? É todo tipo de trabalho manual. Então tudo que você faz é vida ativa. Mas embora necessário, era considerado como inferior. Por quê? Porque não era da igreja. Se não era da igreja, então não tem tanta importância, porque o que importa é o que é do portão para dentro. Do portão para dentro, isso aí para ele, tá? Agostinho, lá entre o quarto e 5 século. Para ele, isso que importava. Chega na Idade Média, tem um homem chamado Tomás de Aquino, que muita gente conhece. Ele já fala que a razão e o labor humanos são importantes em si mesmo, mas carecem de uma porção da graça divina para serem elevados a um nível de bondade superior. Então, para ele, só vai ter importância se tiver alguma participação de Deus nisso. Aí, aonde que ele fala isso? Se tiver os sacramentos e a igreja inferida. Se você for um marceneiro, só vai ser para Deus se você fizer o banco da igreja. Se você atravessar a rua e for fazer a cerca do vizinho da frente, já não é para Deus. Só importa se for dentro da igreja. Aí vamos ver que na Idade Média eles já tinham essa ideia de religioso e profano. As pinturas mais famosas e mais conhecidas da Idade Média, elas estão onde? Dentro das igrejas. Capela Sistina. Todo mundo já ouviu falar da Capela Sistina, né? Lá no Vaticano, que tem aquele teto, que foi pintada, não sei se foi Michelangelo, foi Leonardo da Vinci, bastante conhecido. Que tem o quê? As pinturas só de coisas da igreja. Estou falando da igreja na concepção deles, de coisas relacionadas à igreja. Anjos, santinhos, Jesus, Deus, tudo isso. As pinturas que eram de fora, pessoas que talvez fossem até cristãos, mas não fossem pintores da igreja, não era considerado arte. Era algo profano, cabível de você pegar e queimar, porque não pertence a Deus. Porque só pertence a Deus se for pintura relacionada ao que tem na Bíblia e se estiver dentro da igreja. Não só isso, as músicas também. Então, as artes, como a pintura e a música, ela sofreu isso na Idade Média, porque criou-se essa cultura do dualismo. O que importa é o que está na igreja, o que está fora, não. Aí vai ver as esculturas mais famosas, são as que estão lá no Vaticano. Depois, a gente vai ver isso depois que começa a ter reconhecimento as outras, mas o que importava só aquelas, que tinham a ver com a estátua de Davi, de Moisés, que são famosas até hoje. As que foram feitas fora da igreja, nenhuma. Porque existia essa dualidade, né? Esse dualismo, do sagrado e o profano. Aí chega no século XV,
Aí a Europa vai mudar. Ela muda com a questão do renascimento das artes, da questão do humanismo. Aí começa a olhar mais para o homem. No século XV começa a ter essa revolução, da onde surge, se eu não me engano, o iluminismo. Por quê? Se para de olhar para dentro da igreja, e agora o homem olha para ele mesmo. Por um lado, isso foi bom? Ó. Helicóptero. Não é o pregador de hoje chegando, tá, irmãos? Bom, passou. Então, aquilo que na Idade Média tinha essa dicotomia entre o sagrado e o profano, se não é da igreja, não presta. A partir do século XV, por causa do humanismo, do renascimento, o homem começa a olhar para ele mesmo, começa a olhar para dentro dele. Então as artes começam a ter uma importância maior na vida do ser humano. Mas aí a gente acha que não, agora ficou legal, né? Que agora dá para equilibrar, porque o homem parou de olhar só para dentro da igreja, para a questão religiosa, e agora também olha para o lado secular, profano. Só que aconteceu o contrário. Enquanto na Idade Média só olhava para dentro da igreja, chegou o humanismo e já não olha mais para a igreja, só olha para o homem. Só olha para o homem. Parou de olhar para dentro da igreja. Então o homem começa a enxergar só aquilo que lhe agrada, olhar para o seu umbigo. Aí criou-se essa autonomia. Agora eu faço as minhas regras e a igreja faz a dela, porque o que é espiritual, o que não é espiritual, não é espiritual. E começa a crescer esse dualismo. Aí abre para mim Deuteronômio 6. Quem achar primeiro pode ler. Deuteronômio 6, 10 a 12. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casa cheia de todos os bens, que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres te fartares. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A última frase, qual é? Lembra-te de não se esqueças. Guarda-te e não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito. Isso, guarda-te de não se esquecer do Senhor. Enquanto um lado, na Idade Média, só se olhava para a igreja, tá? Porque é religioso, porque é sagrado, na concepção dualista, agora virou ao contrário, porque o homem se esquece de Deus. Ele se esquece de Deus e a gente ainda sofre a questão do humanismo no meio evangélico hoje em dia. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? A gente sofre isso, a questão do humanismo, porque o homem, ele esquece de Deus, ao invés de ajustar a sua cosmovisão, que já estava deturpada, porque só enxergava a igreja como sagrado e o resto era profano, não valia. Agora ele fez ao contrário, em vez de ajustar a sua cosmovisão, de ajustar as lentes dos óculos, né? Se essa aqui enxergava bem, essa aqui não, tem que ajustar para enxergar igual. O que ele fez? Ele inverteu. A lente que ele enxergava passou para o outro olho, e a que enxergava passou para esse, e passou a enxergar só ele agora. Só ele. E isso acaba entrando dentro da igreja, e a gente sofre isso até hoje. Talvez você já esteja pensando aí em algo que talvez você tenha vivido, crescido, ouvindo, que você fale assim: meu Deus, eu agi assim, eu achava que isso era de Deus e aquilo não era de Deus, e agora, hoje em dia eu vejo que isso aqui também pertence a Deus. Isso também pertence a Deus. Vamos voltar aqui para o texto. Semana passada nós falamos questão de música, né?
mas vou falar falamos de ritmos que às vezes não entravam na igreja, porque falava que esse ritmo era do mundo. Esse ritmo é do mundo, não pode colocar esse ritmo na igreja. Aí eu comentei, né, que eu sou da época que para colocar bateria na igreja, bateria era coisa do diabo. Porque no templo espírita tem lá os atabaques, os tambores lá, então eles associavam isso com a bateria. Se tem pele que faz som, eles associavam com instrumentos do espiritismo. Depois dessa fase, depois que conseguiu-se colocar o instrumento na igreja, aí veio a música. Aí fala, não pode tocar esse ritmo, porque esse ritmo é do mundo. E eu lembro do cântico que todo mundo lembra, vai lembrar, solta o cabo da nau. Que ó, por que duvidar sobre as ondas, solta o cabo da nau. É um ritmozinho, como se fosse um rock. Tocar esse hino na igreja, que é o hino da harpa cristã, tocar isso na igreja era exclusão. Era motivo de gabinete pastoral, ser chamado a atenção, porque esse ritmo era do mundo, não era da igreja. Existia isso, só que hoje em dia o dualismo ele vai mudando, né? Ele vai se adaptando ao seu contexto. Hoje em dia a gente já vai ver outros tipos de dualismo, mas isso era tão marcante na vida da igreja que a gente vai ver que existiram homens que olhavam o mundo como não sendo de Deus, e ele era dedicado para Deus, que eles criaram os monastérios. Todo mundo sabe o que é um monastério, né? Você vai lá para o Oriente e alguns locais na Ásia, na Europa, vão ver que lá em cima daquela montanha, naquela paisagem bonita, existe uma construção, que é um monastério. Então os homens, eles iam para lá para se abster do mundo. Assim, não, eu vou sair do mundo para não me contaminar, porque o mundo não pertence a Deus. O mundo é lugar do pecado, é ali. Então eu vou para o monastério, vou ficar longe, porque lá eu vou meditar, eu vou orar, eu vou fazer meus cantos junto com os meus irmãos e vou viver uma vida de reclusão. Só que o pecado não está no mundo, está no homem também. Todos nós somos pecadores, então significa que ele chegou lá e não pecou. Nós pecamos por pensamento, palavras e obras. Você pode até não estar fazendo algo errado lá, mas com certeza você está pensando, você pode estar falando. Eles criaram isso. Então a igreja começou a crescer como se fosse em guetos. Tipo, aqui é o nosso lugar, ali não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Hoje em dia, eu amo retiro. Eu acho que a igreja tem que se retirar mesmo na época do carnaval. Eu acho muito legal. Mas existe uma concepção de algumas igrejas, eu não estou falando de todas, de algumas igrejas, de que o retiro é um momento que você se afasta do mundo, porque o mundo vai estar em pecado no carnaval. O mundo vai estar em pecado no carnaval. Então o que a igreja tem que fazer? Tem que se retirar para fazer o quê? Para se purificar. Então o retiro é para isso. Retiro é para isso, não é para comunhão, não é para nada disso não, tá, irmãos? Retiro é só para você não se misturar no mundo. Que você estiver ali, você vai estar em frente de uma televisão, você vai ver uma escola de samba, você vai ouvir um samba enredo, e se você sair na rua para comprar um pão na manhã, você vai ver o pessoal fantasiado. Então muitas igrejas fazem isso. É o dualismo, não é? É o dualismo. Enquanto tem muitas igrejas que fazem o quê? Não sai, tem culto normal. A nossa é uma, no carnaval tem culto. Ela fala assim, mas vai abrir igreja no domingo de carnaval, não vai ninguém. É o contrário, é o domingo que mais tem gente. Por causa dos visitantes, tem pessoas de fora que vêm para a cidade, querem cultuar. A igreja está no mundo ou não está? Jesus, na hora que eu estava estudando esse texto, eu lembrei da oração de Jesus. Ele chega para o Pai e fala o quê? Pai, eu não peço que o estilo do mundo, mas que o livre do mal.
O que Jesus está falando ali? Ele vai continuar no mundo, eles vão continuar no mundo. Só que eles precisam o quê? De fortalecimento para ficar livre desse mal que tem nele. Nós estamos inseridos no mundo, irmãos. Não temos como fazer termos esse dualismo. Ah, pastor, então o senhor está falando que tudo é válido? Não, irmãos, agora, aí a gente vai entrar nesse assunto. Não é isso não. Então o senhor está falando que eu posso fazer, semana passada nós falamos, né, da questão do dualismo. Você não pode ir no boteco da esquina comprar uma caixa de fósforo porque acabou a luz e seu fogão só acende com um acendedor automático. Acabou a luz, não tem uma vela, você tem que fazer comida, e aí vai fazer o quê? O boteco do Manel está aberto, vou lá. Eu falo, mas não vou porque é um bar, o pessoal vai estar bebendo, eu não posso chegar lá e falar assim, me vê uma caixa de fósforo, por favor. Aí compra e vai embora. Semana passada até comentamos, quer dizer, se tiver um conhecido seu ali, você não pode chegar e abraçar, falar que tudo bem contigo. Por quê? Não, porque ele está em pecado, porque ele está bebendo, então eu não posso chegar até lá. Que é diferente também, irmãos, de você achar, não, já que nós temos que olhar para a cosmovisão reformada, se tudo pertence ao Senhor, eu vou para o baile. Não pertence ao Senhor? Deus não criou a música? E vai para o baile. Só que não, irmãos, não é isso. Não é isso. Porque as pessoas às vezes ficam pegando partes separadas da palavra para usar de pretexto para pecar. Assim, não, o pastor falou que quem criou a música foi Deus. Eu falei mesmo, Deus criou a música. Deus criou a música, perfeito. Você vê a questão das escalas, os tipos de escala, você vê o cromatismo. Quem é que pode fazer uma coisa perfeita dessa? Deus. Se ele criou a música tem que ser para adorá-lo. Quando nós falamos que a música, existia essa dicotomia, é que às vezes a pessoa fala assim, não vou usar esse ritmo, porque esse ritmo é do diabo, então não posso usar na igreja. Eu falei, né, tem conhecidos que trabalhavam, que eram sambistas, eles se converteram, criaram um grupo de evangelismo com samba, e muitas pessoas olhavam, na época, muitos anos atrás, olhavam assim como, que samba? Porque samba é do pele vermelha. Quantas pessoas não foram alcançadas com o grupo? E aí? O pessoal fala, rock é do diabo. Quantas pessoas aí não são alcançadas aí pelas letras da Oficina G3, Fruto Sagrado e outras bandas que tem por aí? Fala, mas o forró. E aí? Matos Nascimento antigamente tocava um ritmo que era forró, que eu não acompanhei depois do tempão, mas tem muitas pessoas aí que cantam esse ritmo. Hoje em dia é a moda sertaneja. Quantos aí não está cantando louvores que tem o ritmo sertanejo? Eu estou falando nesse sentido, a gente olhar e falar assim, eu tenho que usar isso para glorificar a Deus. Glorificar. Você não vai glorificar a Deus com um copo de cerveja no bar, você vai? Não vai. Você vai glorificar a Deus indo, sábado é feriado, vai ter um pagode, eu vou no pagode. Você vai glorificar Deus lá? Você vai estar glorificando Deus lá dentro do pagode? É isso que a gente tem que começar a enxergar. Vamos aqui voltar para, eu fiz só essa abertura para deixar bem claro isso, tá? Para eu falar assim, não, já que a cosmovisão reformada ela fala que tudo pertence a Deus, então a gente vai começar a querer fazer tudo porque tudo é de Deus. Não. Aí a gente vai entrar nesse assunto agora. Porque a cosmovisão reformada, ela trata do mundo através do prisma da criação, da queda e da redenção. Lembre-se sempre disso. Criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. A cosmovisão vai tratar o mundo através desse prisma da criação, da queda e da redenção. Então, quando nós começamos a falar sobre a questão que as Escrituras nos mostram que tudo foi criado por Deus,
Significa que Deus na eternidade, Ele criou tudo perfeito e bom, não criou? Ele criou tudo. No primeiro dia criou e falou no final do dia e viu Deus que era, até criar o homem. O homem também não foi bom, foi ótimo, porque Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem não foi bom, foi ótimo, foi mais do que perfeito. Criou tudo perfeito. Ele cria tudo para a glória dele. Você acha que Deus ele necessitava de um planeta ou de um sistema do universo? Deixa eu abranger mais. Do universo, ele necessitava do universo? Ele necessitava do ser humano? Ele não necessitava, porque ele é autoexistente e ele não precisa de nada disso. Deus não é aquela pessoa que fica mendigando, fala assim, igual muitos olham para aí e falam assim, tem que acender uma velhinha para o santo tal, porque senão ele fica triste. Deus não é esse. Deus não precisa de vela, não precisa de nada, não precisa nem de mim nem de você, porque Deus ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente, mas Ele, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor e da sua bondade, o que Ele faz? Ele cria o universo e Ele cria o ser humano. Para quê? Para adorá-lo, para glorificá-lo. Às vezes as pessoas falam assim, vou para a igreja, vou para o culto. Irmãos, isso é um privilégio que nós temos. Isso é um privilégio que nós... Adorar a Deus, glorificar a Deus é um privilégio que nós temos. Deus nos dá esse privilégio de podermos chegar até Ele e adorá-lo. É um privilégio que nós temos. Deus não precisava do ser humano, porque o próprio universo louva Ele, louva o nome dEle. Mas Ele cria tudo perfeito. Não só cria, como Ele sustenta toda a sua criação. Ele sustenta tudo. Vou pedir que abram aí Salmo 104, verso 19. Salmo 104, verso 19, quem achar pode ler. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Fez a lua para marcar o tempo e o sol Conhece a hora do seu ocaso. quer dizer, a hora dele nascer. Olha só, Deus criou a lua, o sol, e Ele faz o quê? Ele sustenta e coordena todas as coisas. Interessante é o seguinte, Deus ele cria tudo, Ele não só cria o universo, como Ele dá a condição de ter vida na Terra, porque Ele criou, mas tudo é perfeito para a existência humana. Existe oxigênio em Marte? Pode até existir, mas existe, vamos reformular, existe oxigênio em Marte suficiente para o ser humano ir para lá e habitar? Normal? Em Júpiter tem? Em Saturno? Não existe. Olha só, Deus ele cria o universo, cria a Terra, Ele coloca o homem na Terra e dá toda a condição do homem viver. Ninguém está aqui e fala assim, não, é um acaso. Não, se nós estamos vivos hoje, é porque Deus está dando condição para a gente viver hoje. Você está vivo hoje porque Deus está dando condição. E eu costumo sempre brincar, falar assim, na hora que Ele quiser fechar o registro lá, Ele fecha. Ele é poderoso, soberano. Na hora que Ele fala assim, basta. Mas não, Ele dá condição para a gente viva. Não só as condições, mas Ele dá as leis naturais para que a gente viva, que é a lei da física, da química, a biologia. E as pessoas acham que isso é do nada, mas não. Deus criou o universo e também criou as leis. Essas leis. Não, foi Isaac Newton que descobriu. Irmãos, ele só descobriu porque Deus permitiu que ele descobrisse, porque já existia. Se ele descobriu, porque já tinha, certo?
Já tinha. Não foi ele que criou, ele descobriu. Ah, fulano de tal descobriu a lei da relatividade. Ele descobriu porque Deus permitiu, porque ele já estava criado tudo isso. Deus é tão perfeito que cria tudo isso para louvor da glória do seu nome. Aí tem o texto do Salmo 104:19, que fala que a lua sabe a hora de chegar, o sol sabe a hora de chegar, ele não passa. Existem países daí que são alguns meses de dia, alguns meses à noite tem sol, mas por causa do quê? Do hemisfério, que até nisso Deus é perfeito. Questão do hemisfério, tem uns que estão mais perto daqui, outro daqui, tal. Deus cria tudo perfeito, a condição perfeita. Agora, Jeremias 5:22. Esse texto aí eu gosto muito. Jeremias 5:22. Quem achar pode ler. Depois eu tenho direito a 2 copos d'água lá fora. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim. Pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará, ainda que se levante, as suas ondas não prevalecerão, ainda que brando, não ultrapassarão. A gente estamos no local de praia. Tem dias aqui dentro do templo não dá para escutar, mas na hora que a gente chega aqui fora, escuta que o barulho das ondas. Tem dia que parece ter um canhão. Jeremias 5:22. É ele que fala assim: a areia vai até aqui, mas vem até aqui. Mesmo que você esteja furioso, você não passa daqui. Olha a perfeição. Aí a gente passa aqui na beira da praia olhando. Aí fala assim: Deus, como tu és tremendo, poderoso. Fala, o mar vem com aquela onda enorme, morre ali. Morre ali. Ah, pastor, mas tem dia que o mar está mais violento, vem até aqui. Vem até aqui, mas ele chegou na porta da sua casa? Não chegou? Não chegou. É Deus que fala assim: ó, fica aqui. É Ele. A criação, a perfeição da criação. Ele que sustenta todas as coisas pela mesma palavra que Ele criou. Tudo não foi criado pela palavra de Deus? Ele disse: haja luz, haja firmamento, haja terra, haja luminares, haja estrelas. Não foi Ele que falou? Não foi pelo poder dessa palavra? Ele sustenta tudo pelo mesmo poder da mesma palavra. Mesmo poder da palavra. Então, tudo é para Deus. Então a gente vai ver o relato da criação e vamos ver que o homem, a gente falou da criação, Deus cria o homem e dá uma incumbência para o homem, que é o que? Ter domínio sobre toda a criação. Não foi isso? Ele criou o homem para ser o dominador da criação. Vai cuidar do jardim, para ele ser o dominador. E também fazer o que? Civilizar a terra. Como civilizar a terra? Ele cria a mulher e fala o que? Sede fecundos. Que tenha filhos. Vamos multiplicar aí a sua descendência. Isso mostrando uma continuidade do trabalho de Deus. Deus cria o mundo e fala: agora daqui é contigo, Adão. O resto é contigo. Você vai cuidar, você vai dar prosseguimento à sua espécie, assim como cada espécie. Não é isso que ele não cria as espécies, não fala para também se multiplicar? E vai se multiplicando. Ele vai fazendo isso. A gente vai ver isso lá em Gênesis 2, verso 3, 5 e 15. Só que acontece algo. O homem, ele vai cair. Tudo perfeito. O homem cai. O homem, ele peca. E domingo de manhã a gente fica até brincando aqui na aula da escola dominical, falando que
que a mulher que comeu, mas o homem que levou a culpa. Já colocou a culpa no homem já. Mas ele recebe isso porque ele era o cabeça. Ele é o cabeça da criação. A responsabilidade estava sobre ele. Ele que era o sacerdote dali. Ele recebe essa incumbência de não comer daquela fruta, não mexer naquela árvore. A mulher, por desobediência, ela mexe e ele vai estar junto, porque ele come. Aí entra o pecado no mundo. Entrou, acabou. Primeiro, eles desobedecem. Desobediência. Desobedece uma ordem direta de Deus. Nós falamos semana passada que a serpente já lançou sua cosmovisão, já lá no início. Por quê? Eles tinham a cosmovisão de Deus. Ó, não podemos mexer naquela árvore ali, mas tudo é nosso. Ele deixou tudo para a gente. Então eu posso comer da árvore que eu quiser do planeta. A gente pode comer qualquer coisa, mas daquela árvore não. Aí chega a serpente e já fala o seguinte: ó, não é bem assim. A interpretação que você tem é errada, porque não foi isso que ele falou. Ele falou totalmente ao contrário. Você está entendendo errado. É para você fazer isso, 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 isso. A serpente já vem confrontando a cosmovisão de Deus. A cosmovisão do mundo já vem confrontando desde o Éden. E a mulher faz o quê? Ouve a cosmovisão, começa a enxergar através daquela cosmovisão totalmente deturpada. E aí, junto com o seu esposo, né, eles desobedecem a Deus e acontece uma catástrofe. Que catástrofe é essa? O pecado entra no mundo. E por causa do pecado que entra no mundo, não só afeta a vida humana, mas afeta toda a criação. Toda a criação. Não foi o texto que nós lemos lá de Romanos? Ó, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Que corrupção é essa? O pecado lá no Éden. A criação espera a sua redenção por causa da corrupção lá no Éden, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Tudo isso por causa do pecado, porque Deus criou tudo e tudo era bom. Chegou o homem, pecou, e aquilo que era bom acaba sendo afetado pelo pecado. Por isso que tudo, irmãos, tudo está afetado pelo pecado. A gente acha que não. Só o homem está afetado. Não, tudo está afetado pelo pecado. Aquilo que, primeira coisa, aquilo que era para ter uma durabilidade não tem mais. Não tem mais. Eu creio, tá? Vou inferir isso aqui no texto, lá de Gênesis, que a árvore, como não existia pecado, a árvore não ia morrer. Não ia. Ele ia cuidar de tudo, mas ia cuidar não porque ela morreria, mas ia retirar seus frutos. Tudo isso. Cuidar do jardim. Por causa do pecado, hoje em dia você planta um pé de acerola, e daqui a pouquinho o que acontece com ele? Se você não cuidar, morre. Morre. Quantos aí, ó, quantos locais aí que existiam rios que passavam, hoje em dia está seco. Reza a lenda que alguns desertos no mundo antes era mar. Cadê o mar? Deus criou, não é bom? Se o pecado não tivesse entrado, será que teria sumido esses rios? Será que o mar teria sumido e teria criado o deserto? Não. Estaria lá perfeitamente. Mas o homem entra, não só o pecado, ele entra no homem, mas também afeta toda a criação. Por isso que eu estou falando que a gente tem que olhar, com uma visão reformada, olhar para o mundo com essa visão da criação, queda e redenção.
Por que eu falo sobre isso? Por quê? Vamos voltar lá para a música. Pastor, a cosmovisão, ela me fala que a música pertence a Deus, a todas as notas. Sim, mas por causa do pecado do homem, o ré não é mais um ré sagrado, sagrado não, mas um ré que é só para Deus. Porque o mesmo ré que eu toco, Deus é fiel, tu és fiel, Senhor. É o mesmo ré que alguém agora está fazendo uma música aí com letras pornográficas. O mesmo ré, não é o mesmo ré? Ou o ré diferente? É o mesmo ré. Eu estou falando sobre isso, é a área minha, né, a música, para ter essa noção. Porque não é porque Deus criou a música que todas as músicas que tocam no planeta pertencem a Deus, não. Por causa da corrupção humana, eles pegaram e deturparam, extraviaram o sentido original do que era perfeito. E agora, nesse exato momento, tem aí muitas pessoas que estão agora debruçadas em cima do seu instrumento, criando letras aí, até contra Deus. E é o mesmo ré que nós tocamos aqui na igreja. Como o pecado afetou a criação. Como afetou a criação? A arte, né? Que a gente fala da arte, que a arte pertence a Deus. A mesma tinta vermelha e branca e qualquer outra cor que vai pintar um quadro que vai enaltecer a Deus, tem muitos aí que estão pintando com o mesmo tipo de tinta, imagens satanistas, imagens pornográficas. Os irmãos estão conseguindo entender a questão da queda, como a queda, o pecado afetou a criação. Por isso que a gente tem que olhar para o mundo através do prisma bíblico. Não de que, não, lá fora é pecado, é diabo, aqui dentro não, aqui dentro é céu e anjinho, não. Mas nós temos que olhar para o mundo com essa visão de que foi corrompido por causa do pecado. Mas não só lá, porque eu sou pecador, você é pecador. E até onde nós estamos, se nós não tivermos uma vida diante do Senhor, nós também estamos, naquele local que a gente também está corrompendo. Muitos não mudam o seu modo de viver. Entram na igreja, mas querem viver do mesmo jeito que estava antes. Aí me diga uma coisa, está sendo bênção ou está sendo maldição? Não está sendo bênção. Porque a pessoa que entra sem enxergar Romanos 12, 1, 2, não vos conformeis, quer dizer, não tomar forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, renovação da vossa mente. Você só renova a sua mente através da palavra de Deus. E muitos entram e não querem transformar a mente, mas já estão tão conformados, já estão na forma do que o presente século proporciona, que acham que é a igreja que está errada. A Bíblia é ultrapassada, que é o que está falando ultimamente aí. Muita gente está falando isso, inclusive alguns pastores de renome estão falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia está ultrapassada. Aonde, irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, que é inerrante, ela não tem erro. Aonde que a palavra de Deus, santa, a Escritura, ela tem erro, ela precisa ser atualizada? Aonde? Mas por causa de quê? Por causa da queda, do pecado. Criou essa cosmovisão em determinadas pessoas, que olham a Bíblia, e a Bíblia ela não é mais a palavra de Deus. Ela não é mais a palavra de Deus. A Bíblia é apenas mais um livro religioso, que o pastor todo domingo, ele está lá, ele vai falar algo que vai acalentar meu coração e pronto, show. Não enxerga, não olha mais a palavra de Deus como Deus falando. Quando nós abrimos a palavra de Deus, pode ser um versículo que for, é Deus falando aos nossos corações. Aquela pessoa que está à frente, falando dessa palavra, é boca de Deus. Muitos querem ser pregadores, mas poucos querem ser boca de Deus. Para ser boca de Deus, tem que estar com isso daqui, ó, a palavra de Deus, boca de Deus.
é falar aquilo que Deus quer falar, não falar aquilo que, não, eu tenho que mudar aqui porque a palavra de Deus tem que mudar, né? Porque a palavra é um livro antigo, cultura judaica, muito ultrapassado, então eu tenho que mudar, então eu tenho que modernizar a palavra de Deus. Irmãos, quem falou isso foi Satanás, lá no Éden. Que Deus falou uma coisa, ele mudou o contexto, e o que aconteceu? A queda. Você colocou um exemplo que eu gostaria de colocar, o efeito estufa também, algo que o homem, né, com a poluição do ambiente, dos combustíveis, né, faz com que o efeito estufa, né, polua e tenha mais esses desastres que acontecem, do tsunami, né, que essas catástrofes naturais também vêm do pecado, né, do Isso. homem, da poluição. Eu ia entrar nesse assunto agora, que eu tive que falar essa questão da palavra. Você falou, é muito interessante, porque através da queda veio a desobediência. A queda veio por causa da desobediência, não foi que teve a queda e a desobediência. A queda veio por causa da desobediência. Nisso o homem ele se torna o quê? Corrompido. Ele se torna-se corrompido. E na sua corrupção, ele torna-se rebelde contra quem? Contra o Criador. Contra o Criador. A gente vai ver logo lá no início, lá da criação, o que acontece? Os dois filhos de Adão, Caim e Abel, o que acontece? Acontece primeiro homicídio. Porque o homem se rebelou. Aí acontece o primeiro homicídio. Dali você só vai vendo o homem se rebelando contra Deus. E eu costumo falar, quando nós olhamos para a criação, o pessoal fala natureza, né? Quando fala natureza, parece aquela história do Paz e Amor, né? Mãe Natureza. A criação. Quando nós olhamos para a criação, a palavra de Deus diz que não tem como a gente falar que não existe Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação mostra, mesmo para aquele que nunca ouviu falar de Deus, que existe alguém que criou tudo isso. Então o homem por si só, o homem que ainda está com a sua natureza corrompida porque não teve encontro com Cristo, a graça ainda não alcançou, ele vai se rebelar contra a criação. Então o que ele faz? O pessoal fala, mas é inconsciente. É inconsciente, está no DNA do ser humano. Ele vai lá, acaba com a mata. Por quê? Lembra que eu falei que a questão do dualismo, que o homem no humanismo, ele para de olhar para Deus, de achar que só isso é sagrado, agora olha para ele, para o umbigo dele. O camarada vai desmatar para fazer o quê? Fazer uma fazenda para quem? Para Deus? Fazer a fazenda para ele ter mais renda, dinheiro, mufunfa, criar gados para dar mais lucro. Ele não vai desmatar para criar casas populares para entregar para os pobres. Alguém viu algum caminhão, algum ônibus aqui pegando gente que não tenha moradia e levando para um lugar desse? Não tem. Estamos falando disso. Por que do efeito estufa? Porque os homens criam indústrias. Essas indústrias geram poluição. E eles, ao invés de falar assim, não, estamos poluindo, não, eles não querem nem saber. Por quê? Ele não pensa no próximo, só pensa nele. Então ele não quer saber se o tetraneto dele vai ter oxigênio para respirar. O que importa é que ele está respirando e quer ter dinheiro no bolso. As nações mais ricas são as que mais poluem. Por quê? Querem ficar mais ricos. Isso tudo por quê? Por causa da ganância. Porque o homem deixou de olhar para Deus e ele olha para ele mesmo. Isso é rebelião contra Deus, dizendo, Deus, para mim você é apenas um conto da carochinha, né? E esse ponto que o senhor citou agora nós vemos principalmente dentro das igrejas, devido às doutrinas impostas no dia de hoje. Isso chega. Se olhar onde entra a corrupção humana dentro da igreja,
para de olhar para a cruz e começa a olhar o financeiro. Melhor, não é só a cruz. Não olha para o seu próximo, não olha para a cruz, que você falou também, e olha só, é a teologia da prosperidade. Hoje em dia o que importa, irmãos, é Deus me abençoar. O que importa é o que eu colocar no gasofilácio. Deus tem a obrigação de me restituir o dobro. Aí tem gente que vai cantar o que? Restitui, quero de volta o que é meu. Não estou falando crítica à música, estou falando a crítica da pessoa que vai cantar. Mas se a gente for olhar para a letra, restitui, quero de volta o que é meu, o que te pertence realmente? Só tem uma coisa que te pertence: a morte eterna. Porque o resto, nada me pertence, tudo pertence a Deus. A salvação foi pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. A vida eterna por causa de Jesus. A minha redenção por causa do sangue de Jesus. O que me pertence? Mas a questão da teologia da prosperidade tem entrado dos arraiais, que as pessoas pensam sempre que em ter mais e ter mais, eu vou dar porque eu quero ter, eu vou dar porque eu quero ter. Aonde está escrito na palavra de Deus que Deus vai te devolver? Quando a gente olha lá para Malaquias, nós falamos esse texto no finalzinho dos estudos sobre o panorama dos profetas menores. Os irmãos quiserem acompanhar, tá no Facebook, lá nos arquivos. A questão das ofertas e dos dízimos era a consequência de uma vida sem compromisso com Deus. O povo não queria saber de Deus, porque o povo estava na igreja cultuando a Deus. O povo ofertava, o povo dizimava, irmãos. O povo estava na igreja de domingo a domingo, lá no templo. O povo estava fazendo suas ofertas. O povo dizimava. Só que o que o povo fazia? O povo não entregava de coração. O povo ofertava, mas ofertava daquilo que sobrava. Não, isso daqui não vai me fazer falta. Eu tenho 50 reais, eu preciso de 40, 10 reais não vai fazer falta? Vou dar os 10 reais. Não estou falando que você tinha que dar os 50, mas estou falando da intenção do coração, que existem os dois lados. A pessoa dá os 50 achando que vai ganhar 100, e tem o outro lado, a pessoa fala assim: não, preciso só de 40, 10, eu vou dar porque não vai me fazer falta, então vou colocar lá na frente, porque o pastor vai ver que eu estou levando lá na frente, os irmãos vão ver também. É a questão do fariseu, de fazer para todo mundo ver. O povo dizimava, mas o povo dizimava não do que tinha que dizimar. O povo tinha uma vida religiosa ativa lá em Malaquias, tinha uma vida ativa, mas só tinha um ativismo, não tinha um coração em Deus, não tinha compromisso com Deus. Mas a pessoa pega o texto isolado, Malaquias 3,10, trazer todos os dízimos da casa do tesouro, tal. Se não abrirei a porta dos céus, eu não abençoarei, que começa a ser... Irmãos, ali Deus está falando o seguinte: camarada, toma vergonha nessa sua cara lavada e tenha compromisso comigo, porque isso aí é consequência de uma vida com compromisso. Se você tem vida em compromisso com Deus, através da palavra, através da oração, através de tantas outras coisas, com certeza a parte financeira também vai ser. É um conjunto. Uma coisa, assim como um pecado puxa o outro, você obedecendo a Deus, vai obedecer em tudo, vai obedecer, não tem como. Mas as pessoas colocam essa questão da teologia da prosperidade, que faz parte da questão da queda, porque o homem pensa nele agora. Eu tenho que trocar de carro, eu tenho que fazer isso. Olha para o seu umbigo, esquece de Deus. Deus é apenas aquele que vai dar. Pronto. Deus é o banco. Eu vou fazer um investimento. Ao invés de eu investir em renda fixa, em bolsa de valores, vou investir em Deus. Eu vou colocar lá todo domingo lá e falar assim: ó, daqui, tá assim,